uma campanha presidencial baseada na ideia de que os cubanos seriam comunistas, seriam indignos. Bolsonaro mandou inclusive vídeo para médicos avisando que, olha, não se preocupem, que em 2019 vai ser uma canetada só para mandar todos esses médicos cubanos de volta para Cuba para cuidar dos petistas lá no presídio de Guánapo, alguma coisa assim. Eu pergunto para você, qual o motivo de você continuar tentando defender Bolsonaro, acreditando mesmo que a finalidade do Bolsonaro nessas atitudes contra os cubanos seria dar para os médicos cubanos mais dignidade, coisa do tipo, olha, o Brasil não quer que parte do seu salário fique com Cuba e a única coisa que a gente quer de vocês é um processo de revalidação dos diplomas. A pergunta que eu faço para você, que continua defendendo Bolsonaro, é: quem te paga para ser bobo? O Bolsonaro criticou os médicos cubanos a ponto de dizer que não eram médicos, eram terroristas cubanos que estariam no Brasil esperando Lula ser condenado para iniciar uma revolução cubana no Brasil. Bolsonaro criticou o modelo político de Cuba e fez toda uma campanha falando o vai para Cuba e se o Brasil fosse mais uma vez governado pelo PT ia virar Cuba ou Venezuela. E você continua acreditando que Bolsonaro, na verdade, queria que os médicos cubanos ficassem no Brasil e revalidassem o diploma e trouxessem suas famílias. Deixa de ser bobo, você não precisa acreditar nisso. E mais, se você continua lutando para defender isso, você mostra como que você é sem noção de política. O que acontece, na verdade, é que existe uma pressão de interesse. O Conselho de Medicina dentro do Brasil, os conselhos de medicina do Brasil, estão pressionando para que os médicos cubanos deixem o Brasil desde o início do programa. A gente teve episódios em que médicos brasileiros estavam recebendo os médicos cubanos chamando eles de escravos. Isso não apenas por causa do salário ser mais baixo, mas porque os médicos cubanos no Brasil eles representam uma certa concorrência aos médicos brasileiros. Mas você quer mesmo acreditar que o motivo é tão somente a revalida dos diplomas e porque parte do dinheiro fica com a ditadura cubana? Veja bem, sobre a revalidação dos diplomas, eu gostaria de falar com você que isso é uma técnica não liberal. Você votou no Bolsonaro porque o Bolsonaro fez uma proposta de ser uma pessoa mais liberal, um Estado menor. No momento em que você começa a pedir revalidação de diplomas, você está pedindo uma coisa muito comunista, uma coisa muito Estado gigante. Eu vou dar um exemplo para você. Essa pessoa que vos fala se formou na Inglaterra. Tudo bem, é muito fácil você criticar a medicina cubana porque Cuba é um país um pouco menor. Mas vamos falar do meu caso. Eu formei na Inglaterra, eu tenho 2 diplomas ingleses e eu não posso usar os 2 diplomas ingleses no Brasil porque o processo de revalidação demora muito. Para você ter uma ideia, meu diploma de engenharia elétrica e eletrônica está na justiça para ser revalidado porque o processo é longo. No momento em que o Bolsonaro fala que é só revalidar, ele esconde de você que esse processo de revalida pode demorar até 5 anos. Será que você pode esperar 5 anos numa fila por atendimento? Ah, não, mas a lei fala que são até 6 meses. A lei pode falar o que quiser, meu amigo. Na hora que cai numa universidade federal para ser revalidado, os caras toda hora começam a pedir: ah, não, agora você tem que traduzir isso. Agora você tem que pegar o selinho disso. Agora você tem que mandar a universidade mandar para a gente uma ementa disso. E a coisa vai enrolando, enrolando, enrolando. E aí você tem que fazer recurso e um processo que era para ser em até 180 dias, passa aí para uma coisa aí de 5 anos. Sabe por quê? Porque o Estado é gigante. O Estado é gigante e é por essa crítica que você votou no Bolsonaro, porém, é com o Estado gigante que você cria um empecilho para que os médicos cubanos possam atender os brasileiros onde os médicos brasileiros não querem atender os brasileiros. Aí eu falo mais. Você usa o argumento de que parte do dinheiro fica para a ditadura. Eu gostaria de apresentar para você a terceirização irrestrita. Isso é um projeto que faz parte da reforma trabalhista e, inclusive, foi muito apoiada, elogiada e votada pelo então deputado Jair Bolsonaro, hoje eleito presidente da República. Na terceirização irrestrita, parte do salário do servidor público fica com uma empresa terceirizadora.
Vou repetir para você entender. Na terceirização irrestrita, vamos imaginar que o governo brasileiro, o hospital, vamos pensar, o hospital público da cidade de não sei aonde vai contratar 10 médicos. Por que agora não é obrigado mais a fazer concurso público? Os médicos podem ser contratados por uma empresa terceirizadora. Essa empresa terceirizadora vai ficar com parte do salário dos médicos. Por que o Bolsonaro critica o fato de Cuba, que investiu na formação dos médicos, ficar com parte do salário dos médicos, mas votou a favor da terceirização irrestrita, em que empresas de políticos milionários vão ficar com parte do salário de todo servidor público do Brasil sem fazer absolutamente nada? Vamos comparar os casos. Cuba, que você chama de ditadura, tão somente porque você foi mentalmente colonizado para chamar Cuba de ditadura, fica com parte do salário dos médicos porque Cuba fornece os médicos em um programa, isso para mais de 69 países, me parece, uma coisa aí de 60 e poucos países, e Cuba forma esses médicos com dinheiro público. Ou seja, Cuba está investindo em médicos, fornece médicos e recebe parte do salário dos médicos. Isso você critica porque, afinal de contas, é essa desculpa que o Bolsonaro deu para destruir um programa que atende muitas pessoas no Brasil. Mas eu te pergunto, por que você não critica a terceirização irrestrita aprovada no governo Temer com o apoio do Jair Bolsonaro, elogiada pelo Bolsonaro? Na terceirização irrestrita, a empresa terceirizadora não investiu em nada no trabalhador. Ela tão somente tem um amigo dentro da política para ganhar uma licitação de fornecimento de funcionário e, por causa disso, ela fica com parte do dinheiro do trabalhador, sim, e sem fazer praticamente nada. Muito pelo contrário, prejudicando o trabalhador que antes poderia ter sido contratado diretamente pelo governo e agora vai ser contratado através de uma terceirizada. Então, a dica que eu te dou, companheiro, é o seguinte: não defenda o Bolsonaro sem saber a bobeira que você está falando. O Bolsonaro não vai legalizar os cubanos no Brasil, porque se ele fizer uma coisa dessa, ele bate de frente com o Conselho de Medicina dentro do Brasil, que foi um dos órgãos que mais o apoiou exatamente para prejudicar a entrada dos médicos cubanos no Brasil. E não é porque o Conselho de Medicina quer o bem do brasileiro, é porque o Conselho de Medicina quer garantir para os médicos brasileiros o maior salário possível. A coisa é só dinheiro, não tem nada a ver com dó dos pobres cubanos, que até pouco tempo atrás, Bolsonaro chamava de terroristas cubanos. Não eram médicos, há pouco tempo atrás eram terroristas. Se o Bolsonaro é contra a entrada dos médicos cubanos que já estão no Brasil, que ele falava que eram mais de 10 mil terroristas cubanos no Brasil, quem dirá da entrada da família desses médicos no Brasil? Se o Bolsonaro realmente quisesse legalizar esses médicos no Brasil, ele teria dado asilo imediato para todos esses médicos e teria dado aí, a condição de exercer a medicina. No momento em que ele fala que ele vai permitir, mas desde que esses médicos passem por um processo de revalida que conta com uma prova feita pelos médicos brasileiros, ele está deixando caminho para que os médicos brasileiros tenham condições de expulsar os médicos cubanos da mesma forma. E no momento que ele fala que ele se incomoda com o fato de parte do salário dos médicos cubanos irem para Cuba, que foi o país que investiu na formação desses médicos, ele está se contradizendo porque há pouco tempo atrás ele apoiou e votou a favor de um projeto no qual parte do salário de todo trabalhador brasileiro vai para empresas de terceirização sem que essas empresas tenham sequer investido nesses trabalhadores. Então, por favor, pensa antes de fazer bobeira. Se você quiser defender o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é mais forte, porque o Bolsonaro propõe matar todo mundo, defenda, mas você vem com esse argumentozinho de que os médicos cubanos estão sendo explorados por uma ditadura, sendo que todo trabalhador brasileiro vai ser explorado por uma terceirizadora. Você vem com esse papinho que, na verdade, ele gostaria de trazer a família dos médicos cubanos, sendo que ele falou que os cubanos são terroristas que estavam aqui esperando Lula ser preso para fazer uma revolução no Brasil. Tenha dó de você mesmo. E eu vou te dar uma dica. Bolsonaro já foi eleito. Você, eleitor do Bolsonaro, você já venceu. Você não precisa continuar queimando o seu filme, tentando defender algo que já se mostrou indefensável. Tenha amor de você mesmo.
Para de queimar seu filme. A maioria já enfiou o rabinho entre as pernas, arrependeu da grande merda que fez e agora tá vivendo aí um novo Bolsonaro que deixou de ser opressor e passou a ser educador e tá mostrando para quase todo brasileiro o que é ser pobre. Agora eu te falo, deixa de ser bobo. Os poucos que sobraram, que estão insistindo nessa bobeira, deixa de ser bobo. Não queimas mais o seu filme, mais do que ele está queimado. Mas eu te garanto, vão ser 4 anos de chacota. E é melhor já ir se acostumando.